Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo do Paz do Mundo. Setembro Amarelo. Esse assunto de tanta e tanta relevância, nós não podemos deixar de fora aqui do Paz do Bolso. Nossa última semana de setembro nos chama muito a atenção, porque sempre trazemos o assunto de paz e de dinheiro de uma forma muito descontraída, porém esse assunto requer nossa atenção com muita seriedade. E para isso, nós buscamos um profissional de extrema confiança do nosso projeto aqui dos Paz no Bolso. Kelly Vendramini, é um prazer você poder contribuir conosco, estar nos atendendo e respondendo sobre as perguntas sobre suicídio, sobre esse tema tão relevante, né? Às vezes as pessoas imaginam que isso está muito distante delas. E a pergunta que nós começamos, para você que está nos assistindo, é quantas pessoas você conhece nesse momento que estão em depressão? E a depressão ela está correlacionada em vários assuntos, né? E um dos assuntos é o dinheiro. Você imagina uma pessoa que ela fica desempregada, o quanto ela está mais próxima de ficar depressiva. Uma pessoa que se separou de um casamento, perdeu um filho, perdeu uma mãe, passou por agressões, por racismo, por homofobia, por tantos e tantos dilemas da nossa vida. Então, e chegando ao ponto do suicídio. Porém, não sou eu que tenho know-how nesse campo, e sim a Kelly. Kelly, a palavra está com você. Queremos saber e entender o quanto o suicídio está presente na vida de cada brasileiro e o que nós devemos fazer para acolher aqueles que estão se encaminhando para isso. E a segunda pergunta é quantas pessoas já passaram na sua mão muito próximo do suicídio e o que você fez e o que nós devemos fazer. Olá, eu sou Kelly Vendramini, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu vim aqui hoje tratar um pouquinho de um assunto que tem sido parte da nossa vida, infelizmente. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, e eu gostaria de trazer um pouquinho aqui as reflexões, então, responder um pouco as perguntas e antes disso agradecer ao Projeto Paz no Bolso por proporcionar esse momento de reflexão. Vamos falar então um pouquinho sobre o que é o suicídio. O suicídio é um ato de grande sofrimento. A pessoa, quando ela chega nesse ato de suicídio, ela já não está suportando mais tamanha dor, né? E a gente precisa entender isso, porque nós estamos numa sociedade que ainda trata o suicídio muitas vezes, e eu tenho contato com essa fala, infelizmente, mas ainda trata o suicídio como algo que a pessoa só estava fazendo para chamar atenção, ela não conseguiu expressar de outra forma, era só ela ter falado. Quem nunca ouviu, né, gente? Imagina que ele vai se jogar da ponte, ele só tá querendo chamar atenção para ele. Quem quer se matar, se mata. Essa é uma expressão que a gente ouve muito. Quem quer se matar, se mata, não fica fazendo essas gracinhas. E não, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos julgamentos e com a maneira como a gente lida com esta realidade, né? Porque não é uma maneira só de chamar atenção e quem quer se matar, se mata. A gente precisa tratar isso com mais seriedade do que estamos tratando, embora a sociedade tenha encaminhado com relação a isso. Por isso estamos aqui hoje. Bom, suicídio. Então, ele é caracterizado por um ato num extremo sofrimento. E como é que a gente identifica? Porque também tem um sofrimento muito grande da família com relação a como que eu sei se a pessoa vai se suicidar. Ou pior, depois que se suicidou. Eu ouço muito isso também, mas ele não deu sinal, ele não falou nada, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não acreditou que era possível que ele fizesse aquilo, né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes os sinais são sutis, não necessariamente a pessoa vai dizer eu vou me matar. Às vezes ela dá um sinal de estar muito quieta, de estar muito introvertida, de estar muito no canto, ou ela começa a fazer uso de álcool a mais, ou ela começa a apresentar algum comportamento que antes não era percebido, ou ela começa a se preparar
meio que para se despedir socialmente das pessoas, então ela começa a reunir muita gente, ela começa a estar nos grupos mais do que antes, como se ela estivesse querendo se despedir muitas vezes, né? Então, é um ato que muitas das vezes, é claro que nunca as coisas são regras, mas a gente precisa entender que a forma como ele acontece, muitas vezes é uma evolução daquilo que era só um pensamento ou aquilo que era só uma questão de uma solução. Ou sabe aquela fala assim, ó, acho que a solução sabe o que era? Eu não tá mais aqui. Se eu não tivesse mais aqui, se eu morresse, se eu pegasse um avião e sumisse, fosse para outro lugar, ou queria pegar um foguete para Marte, que assim eu não estaria mais aqui. Ou nossa, sabe o que seria a solução? Eu ser neutra, eu não existisse. Se eu não existisse, essas são pequenas falas que não está relacionada muitas vezes diretamente com o suicídio, até porque a gente fala isso, né? No nosso dia a dia, nossa, a solução era eu não estar mais aqui. O problema é quando isso se associa com um enorme sofrimento psíquico e a pessoa começa a entender que aquilo pode ser uma possibilidade. Então existe uma evolução desse processo. O que era só um pensamento, o que era só eu queria sumir, ela começa a entender que, de fato, se eu sumir eu acho que seria uma saída. E ela começa, então, evoluir isso para uma possibilidade. E essa possibilidade começa a tomar corpo, a ter efeito. E ela começa a pensar, e se fosse uma corda? E se fosse um remédio? E se eu me jogasse de algum lugar? E se eu fizesse parecer acidente? Isso tem muito, viu, gente? Muitas pessoas dizendo, não, mas ninguém vai achar que eu me suicidei, não. Eu só vou perder o controle do carro. Nem vai parecer um suicídio. E ela começa, então, a entender que essa é uma grande possibilidade. E se a gente não entrar com ajuda a tempo, isso se torna uma possibilidade. E se ela não entender que esta vida é uma vida que vale a pena ser vivida, isso se torna uma possibilidade. E muitas vezes não dá tempo de correr, não dá tempo de ajudar. Principalmente homens eles são mais assertivos, né? Os estudos mostram que homens, claro que depende muito da região, né? Tem região que usam mais pesticida porque tem mais acesso a isso, tem região que usa mais armas porque tem mais acesso a isso, tem região que usa mais corda porque tem mais acesso a isso, mas os estudos mostram que homens eles são mais certeiros. Mas não vamos arriscar. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos, não tem classe social, não tem idade, todos nós estamos suscetíveis a ter contato com o suicídio de alguma forma. Kelly, a gente vai aproveitar um pouco mais de você, aproveitar que você está aqui conosco, espero que muito mais vezes a partir de agora, e nós gostaríamos de entender quais são os sintomas das pessoas que estão numa depressão clássica, né, ou num estágio de mania, como que a gente consegue identificar isso? Em uma pessoa, como a gente consegue identificar esses sintomas dessa depressão e quem nós devemos procurar quando a gente entende que essa pessoa está? E essa pessoa, ela se reconhece depressiva ou não? É aquele tipo de pessoa, exemplo, como uma pessoa que está com vício de álcool ou de cigarro ou de qualquer outro tipo de droga, quando você fala, você está virando alcoólatra, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver comigo. Como que funciona isso? Como que nós podemos lidar com esse tipo de situação? Como a gente identifica esses sintomas e como nós devemos agir? Como ajudar, então? Uma coisa que é importante para nós entendermos é que nós precisamos estar mais sensíveis às pessoas, né? Fatores hoje muito comum do nosso dia a dia, que é a correria do dia e a nossa falta de tempo e a nossa indisponibilidade para o outro, às vezes nos leva a não estar tão sensíveis a pequenos sinais, né?
né? Há sinais de sofrimento mesmo. E a gente precisa estar também atento que muitas vezes existem fatores de risco para o suicídio. Então a gente precisa ficar com mais cuidado se essa pessoa não está passando por uma desilusão amorosa, se ela não passou por uma separação, por um grande trauma, perdeu o emprego. Então são situações, uma doença, né? Perdeu tudo que tinha uma vida, uma classe social X e agora desceu. Ela não sabe lidar com essas perdas, ela não sabe lidar com essa condição que ela se encontra atualmente. Então a gente precisa estar sensível a isso. Nem todo mundo é igual. Eu posso saber lidar com a minha conta num dia ter um valor e na outra não ter esse valor e me tornar uma pessoa que passa a dever para os outros, né? Muda a posição dela social. Muitas pessoas não sabem lidar com isso e a gente não pode tirar isso como modelo. Se eu sei lidar com isso, o outro também tem que saber? Não. O outro não tem que saber. Às vezes a condição psíquica dele não ajuda ele nisso. Ele não sabe lidar com conflitos ou com essas perdas ou com essa situação ou com essas frustrações, né? Então a gente precisa estar atento e sensível a isso. Não é porque eu sei lidar que o outro tem que saber também. Isso pode ser um fator de risco para ele. E ele pode dizer: eu não suporto não estar nesta classe social. Eu não suporto estar endividado. Eu não suporto ter perdido essa pessoa. E ele começa a pensar então no suicídio. E nós precisamos estar por perto, precisamos estar sensíveis, não banalizar e achar que ele deveria saber lidar melhor, oferecer ajuda, poder estar próximo, poder dizer, se você não sabe como ajudar, só diga, eu consigo te entender, deve ser muito difícil para você. No que eu posso te ajudar? São perguntas tão simples e que muitas vezes a gente não consegue fazer para o outro. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E ainda que ele fale, não tem nada que você possa fazer por mim, porque você não vai voltar o valor que eu tinha na minha conta corrente. É verdade, a gente pode não conseguir fazer isso. A gente pode não trazer a pessoa da separação amorosa de volta. A gente pode não ter os recursos para resolver aquele assunto, mas nós temos recursos para estar por perto, para oferecer ajuda, para oferecer apoio. Em algum momento entender que essa pessoa precisa estar tendo acesso a um tratamento. E que tratamento é esse? Na grande maioria das vezes, a psicologia e a psiquiatria combinam, tratam junto uma situação como essa. Então a gente tem casos de muito sucesso e isso é muito bom de saber. Nós temos casos de muito sucesso de pessoas que estavam aí com uma ideação suicida, com tentativa de suicídio. Gente, já tive caso de pessoas que foi para o hospital e não foi mais de uma vez, não foi uma única vez, não, foram muitas vezes, foram para o hospital com tentativa de suicídio. Mas nós podemos trabalhar estas questões com as pessoas para que elas entendam que a vida vale a pena ser vivida. E elas recuperem o valor da sua própria vida, né? Então, estar por perto, oferecer ajuda, ser sensível e procurar um psiquiatra para fazer uso de medicação, na grande maioria das vezes, para não dizer todas, e uma ajuda psicológica para que essa pessoa consiga refazer, reconstruir, ver valor de novo na vida, apesar de. Tá bom? Muito obrigado aqui por estar junto conosco, obrigado por ter nos acolhido, espero que você esteja sempre próximo de nós aqui no Projeto Paz no Bolso. A mensagem do Grupo Paz no Bolso é que nesse Setembro Amarelo nós possamos refletir, nós possamos estar próximo de pessoas que estão no momento de depressão. Vamos falar, mas o que o Paz no Bolso tem a ver com isso? O Paz no Bolso começa com paz. E uma paz financeira. Se nós não temos paz, e muito menos paz financeira, nós estamos a um passo de estar mais próximo da depressão. Assim nós entendemos e não queremos isso para ninguém.
E a mensagem do Grupo Paz no Bolso é que possamos estar quanto mais longe desse ambiente de depressão, e o mais próximo do ambiente de paz. É o que nós desejamos do fundo do nosso coração. Muito, muito obrigado, Kelly. Espero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo agora. E é isso. Venham conosco. Paz no Bolso.